Ethan Caldwell assinou os papéis do divórcio. Sem dizer uma palavra. Sua esposa, Vanessa Monroe, já havia feito sua escolha. Richard Holloway, um empresário que prometeu a ela a vida que ela acreditava que teria merecido. Ela disse a Ethan que ele não tinha ambição, sem visão, sem futuro. Ele deixou. Ela vai. Uma semana depois, um advogado ligou para informá-lo de que seu pai, com quem ele havia combinado um casamento, tinha falecido, deixando para trás um verdadeiro império imobiliário avaliado em 28 bilhões de dólares, e Ethan era o único herdeiro. Quando Vanessa ouvir a notícia, ela quis voltar. Limpa a garganta, mas era amor ou apenas um número que Ethan Caldwell nunca tinha visto o tipo de homem que exigia atenção quando ele entrou na sala. Ele trabalhava como um coordenador de projetos em uma empresa de médio porte, empresa de construção em Charlotte, Norte Carolina. O tipo de trabalho que pagava bem. O suficiente para manter as luzes acesas, mas nunca suficiente para impressionar qualquer pessoa em um jantar. Festa. Ele dirigia uma caminhonete de 10 anos, usavam a mesma rotação de flanelas e botas de trabalho, e passava os fins de semana consertando coisas pela casa que mais as pessoas teriam contratado outra pessoa para a alça. Ele era quieto, firme, qualidades confiáveis que antes faziam Vanessa Monroe se apaixonar por ele e eventualmente se tornaram exatamente os motivos pelos quais ela queria sair. Vanessa era tudo para Ethan. Não era. Ela seguia pela vida como alguém a quem sempre disseram que ela era destinada a mais. Ela tinha instintos aguçados para a dinâmica social, um olhar atento ao luxo. Ela ainda não podia pagar, e uma inquieta fome que o modesto salário de Ethan poderia nunca satisfazem. Nos primeiros anos de seu casamento, ela acreditava nele, acreditava que seu comportamento calmo escondia algo, uma ambição secreta prestes a explodir. Mas anos se passaram, e aquela explosão nunca aconteceu. Ethan chegou. Ethan continuou exatamente quem ele era. Sempre fui um homem à vontade com o suficiente. O que Vanessa não sabia, o que até mesmo Ethan mal entendia, era o mundo em que seu pai vivia. Gerald Caldwell havia saído da vida de Ethan. Quando Ethan ainda era jovem, desapareceu. Na engrenagem da costa leste real, propriedade sem explicação. Um cartão de aniversário ocasional, um telefonema a ligar a cada poucos anos que durava menos do que 5 minutos. Ethan cresceu acreditando seu pai era um pequeno proprietário de imóveis. Gerente que simplesmente não se importava o suficiente para ficar. Ele nunca procurou mais nada. Informação. Ele nunca fazia perguntas. O silêncio entre pai e filho havia calcificado em algo que nenhum dos dois tentou quebrar. Então, quando Vanessa olhou em Ethan, viu um homem indo a lugar nenhum. Ela não estava totalmente errada. Ela apenas não tinha o quadro completo. Mas então novamente, ele também não. O casamento deles vinha se desfazendo há mais de um ano. Antes que os documentos fossem protocolados. As discussões não foram acaloradas nem dramáticas. Eram frias, cirúrgicas e sempre circulavam. De volta à mesma ferida. Vanessa iria mencionar o marido de uma colega que tinha acabado de ser promovido ou um amigo que tinha mudou-se para um condomínio fechado, e Ethan sentiria a comparação ao sentar entre eles como uma parede. Ele tentou, falei sobre isso uma vez, contei a ela sobre o dinheiro não era a única medida de uma vida bem vivida. Ela olhou para ele como se ele havia falado em uma língua que ela não conhecia. Não era mais compreendido. O divórcio não chegar como uma tempestade. Chegou como uma carta, digitada de forma limpa e final. Vanessa já havia consultado um advogado antes. Ethan até sabia que a palavra separação significava sobre a mesa. Ela lhe entregou o documento uma noite após o jantar, parada na cozinha com seu casaco já estava ligada como se ela tivesse algum lugar melhor ser. Ethan leu a primeira página. E colocou-o sobre o balcão. Ele perguntou se ela tinha certeza. Vanessa disse a ele que nunca tivera tanta certeza de nada. Ela disse que havia conhecido alguém, um homem chamado Richard Holloway, um corretor de imóveis desenvolvedor cujo nome aparecia regularmente em revistas de negócios e galas de caridade por todo o Sudeste. Richard tinha visão. Richard tinha planos.
Richard podia dar a ela uma vida que correspondesse à que ela tinha. Sempre imaginou para si mesma. Ethan ele não discutiu. Ele não levantou a voz. Ou pedir que ela reconsiderasse. Ele simplesmente perguntou quando ela queria finalizar tudo. Vanessa parecia quase decepcionado com a facilidade com que ele aceitou, como se ela tivesse se preparado para uma briga que nunca aconteceu. Ela lhe contou sobre ela. O advogado entraria em contato e saiu. À porta da frente com uma mala que ela tinha arrumado naquela manhã enquanto ele estava em trabalho. A assinatura ocorreu na semana seguinte, em um escritório de advocacia no centro da cidade. Escritório com carpete cinza e iluminação fluorescente. Iluminação. Vanessa chegou vestida de preto. O vestido era composto, elegante e distante. Ela não olhou para Ethan quando ele se sentou do outro lado dela. Seu advogado deslizou documentos entregues e Ethan assinou cada um deles. Página sem ler as letras miúdas. Não havia mais nada a negociar. Não. Propriedade compartilhada de valor significativo. Não. Ativos complexos. Apenas uma separação clara. No meio de uma vida que parou de funcionar silenciosamente. Antes de partir, Vanessa ficou parada no porta e proferiu as palavras que iriam permanecer com Ethan muito tempo depois da tinta ter seco. Ela disse a ele que precisava de um homem. Com um futuro mais claro, alguém que não tinha medo de querer mais. Ethan parecia. Ela olhou para ela e não disse nada. Ela saiu. E a porta se fechou com um clique atrás dela. Com aquele tipo de finalidade suave que era pior que qualquer pancada. Nos dias que se seguiram, Ethan se mudou. Seguindo sua rotina como um homem em piloto automático. Ele foi trabalhar, voltou para casa, jantou sozinho e sentou-se na sala de estar. Um cômodo de uma casa que agora parecia ter o dobro do tamanho real. Ele não ligou para ninguém. Ele não contou para seus colegas de trabalho. Ele simplesmente absorveu o silêncio e deixou-o assentar nos espaços que Vanessa costumava ocupar. À noite, às vezes ele se pegava se flagrando, estendendo a mão para o outro lado da cama antes de retirar a mão e ficar olhando fixamente no teto até que o sono finalmente chegou. Ele viu as fotos online poucos dias depois. Vanessa e Richard em um terraço-restaurante. Vanessa e Richard em uma inauguração da galeria. Ela não esperou até tornar seu relacionamento público, e a velocidade com que a coisa aconteceu disse tudo a Ethan. Precisava saber. Ela estava pronta para. Ela saiu muito antes de lhe entregar aqueles documentos. Ele foi o último a saber, e talvez essa tenha sido a parte que machucou a maioria. Exatamente uma semana após o divórcio. Assim que o negócio foi finalizado, o telefone de Ethan tocou enquanto ele estava sentado em sua caminhonete do lado de fora de um local de trabalho. O número era de Nova York. E a voz do outro lado da linha pertencia para um homem chamado Douglas Mercer, um veterano. Ethan nunca tinha sido sócio de um escritório de advocacia. Já ouviu falar? Mercer falou com cuidado, tom moderado, o tipo de voz treinada para dar notícias que mudaram vidas. Ele informou Ethan que Gerald Caldwell tinha falecido 3 dias antes devido a um ataque cardíaco. Condição que ele nunca havia revelado a qualquer pessoa que não seja seu médico pessoal. Ethan sentou-se em sua caminhonete e ouviu. Sem interromper. Ele não havia falado para seu pai em quase 2 anos. A última conversa tinha sido breve e esquecível. Uma ligação de férias que durou menos de 4 minutos, repleto de tipo de gentilezas genéricas que as pessoas usam quando não lhes resta nada de concreto, digamos. Mas o que veio a seguir foi algo. Ethan não poderia ter se preparado para isso. Mercer explicou que Gerald Caldwell havia passado as últimas 3 décadas em silêncio construindo um dos maiores empreendimentos imobiliários privados, portfólios imobiliários na costa leste. Ele possuía 43 edifícios comerciais espalhados em 7 grandes cidades. Ele ocupou 11 empreendimentos residenciais de luxo, cada um avaliado em centenas de milhões. Ele direitos de desenvolvimento controlados em 6 estados com contratos e licenças que estendendo-se por anos no futuro.
O valor total estimado do patrimônio, de acordo com a pesquisa independente mais recente. A auditoria custou 28 bilhões de dólares. E Gerald Caldwell tinha deixado tudo o único bem para seu único filho, Ethan. Ethan ficou sentado em sua caminhonete por um longo tempo. Após o término da chamada, o motor estava desligado, as janelas estavam fechadas, o mundo do lado de fora, o movimento seguia seu ritmo normal, com caminhões. Ao entrar no estacionamento, os trabalhadores gritavam direções, o zumbido constante das máquinas, mas nada disso o alcançou. Ele segurou o seu com o telefone na mão, ele encarava o painel trincado, tentando processar palavras que pareciam não pertencer à mesma frase que seu nome. Mercer tinha pedido-lhe que voasse para Nova York dentro de semana para iniciar a transferência legal processo. Ethan concordou, embora sua voz soava oco até para ele mesmo. Quando ele finalmente liguei o caminhão e saí. Ao sair do estacionamento, dirigiu para casa em silêncio, agarrando o volante como se fosse a única coisa que o mantinha ancorado a uma realidade que acabará de mudar abaixo seus pés. Naquela noite, Ethan sentou-se sozinho em a cozinha onde Vanessa o havia entregado os papéis do divórcio e se deparou com uma pergunta ele nunca esperou confrontar o mundo. Estava prestes a descobrir que o homem quieto com o caminhão velho e o modesto salário agora era um dos mais ricos pessoas no país. Ele poderia fazer isso público e observar cada pessoa que tinha alguém o subestimou, então recalibre. Ou ele poderia fazer o que sempre fizera, manter a cabeça baixa, não dizer nada, e ele resolve as coisas do seu jeito. Ele escolheu o silêncio, não porque ele fosse com medo, mas porque o dinheiro não tinha mudou quem ele era. Ainda não, e ele queria ver quem ainda estaria estando ao lado dele quando a verdade no fim, acabou se revelando por conta própria. Ethan voou para Nova York 4 dias depois de Douglas a ligação de Mercer. O escritório de advocacia ocupou o 37º andar de uma torre de vidro em Midtown Manhattan, o tipo de prédio que Ethan só tinha visto de fora. Mercer o cumprimentou em uma sala de conferências, revestido com madeira escura e janelas que com vista para a cidade. A mesa estava coberta de pastas, contratos e mapas de propriedades, o rastro documental de uma vida Gerald Caldwell construiu em silêncio mais de 30 anos. O processo de transferência foi complexo, mas simples. Gerald havia estruturado seu patrimônio meticulosamente, como se ele tivesse passado anos se preparando para este exato momento. Todos os bens foram catalogados, todos os impostos obrigação contabilizada, toda obrigação legal entidade organizada sob uma única holding empresa que agora pertencia inteiramente a Ethan. Mercer explicou tudo para ele, com a paciência de um homem que entendia o peso do que era entregando. Ethan assinou onde estava disseram para assinar e perguntaram apenas o perguntas que importavam. Ele retornou para Charlotte, 3 dias depois, ainda dirigindo o mesmo caminhão, ainda com a mesma pintura. Botas. Ele não contou para ninguém. Ele voltou para trabalho na manhã de segunda-feira e fiquei sentado durante uma reunião de equipe sobre uma estrutura de estacionamento projeto como se a semana anterior tivesse sido completamente normal. Mas o mundo de os imóveis de luxo são menores que a maioria das pessoas percebe, e a morte de Gerald Caldwell não passou despercebido. Em 2 semanas, jornalistas financeiros começou a ligar os pontos. Breve menção apareceu em Wall Street. Coluna de jornal sobre a transferência de um grande portfólio privado para um não identificado herdeiro. A partir daí, a informação viajou como sempre faz através de advogados, corretores, investidores e redes sociais que os conectam a todos. Vanessa Munroe soube da notícia em uma festa de coquetel em Raleigh 3 semanas depois o divórcio já havia sido finalizado. Ela estava estando ao lado de Richard Oliver quando um conhecido em comum mencionou a propriedade de Caldwell vista de passagem, casualmente. Observando que o único herdeiro era considerado para ser o filho arranjado de Gerald, um homem que vivia silenciosamente em Charlotte. Vanessa sentiu o chão se deslocou sob seus pés. Ela se desculpou. Ela mesma da conversa e ao chegar ao terraço, sua mente percorrendo uma série de cálculos mais tarde, ela negaria ter feito isso. Nas semanas seguintes, Vanessa começou a enxergar Richard Oliver com uma nova clareza.
O homem que outrora parecerá tão poderoso agora se revelava em formas menores, menos detalhes lisonjeiros. Seus negócios foram alavancados muito além do que era confortável. Seu estilo de vida era sustentado não pela riqueza, mas pelo crédito, reputação e desempenho cuidadoso de sucesso. Richard era rico pela maioria padrões, mas ele não tinha 28 bilhões de dólares. Rico. Ele nem chegava perto. E a distância entre o que Richard tinha e o que Ita agora possuía tornou Vanessa cálculo original que ela havia negociado. Parece que essa foi a pior decisão dela. Vida. Ela ligou para Ita numa terça-feira. Noite, 5 semanas depois de sair do escritório do advogado. Sua voz carregava uma suavidade que não existia desde os primeiros anos de seu casamento. Ela disse que vinha pensando nele, que o divórcio aconteceu muito rápido, que ela havia tomado decisões que não deveria. Orgulhosa dele. Ela disse que sentia saudades. Ela disse que nunca tinha realmente parado atencioso. Ita ouviu cada palavra, sem interromper. Quando ela terminou, ele disse a ela que precisava de tempo para pensar. Então ele desligou o telefone e sentou-se na cozinha, olhando fixamente para o telefone em cima do balcão, imaginando se a mulher do outro lado ela havia ligado no final da linha porque sentia falta dele ou porque ela finalmente o tinha ouvido o número. Vanessa não esperou para Ita retornar a ligação. Ela apareceu em sua casa no sábado seguinte de manhã, sem avisar, vestindo uma roupa simples. Vestido e sem joias, uma versão de ela mesma, alguém que Ita não via há anos. Ela estava na varanda com as mãos no chão, abraçada à sua frente. E quando ele ao abrir a porta, seus olhos já estavam vermelho. Ela disse a ele que havia se enganado. Ela disse que o divórcio foi o maior erro que ela já havia cometido, que ela tinha cegados pela insegurança e pela ambição, e que ela não havia percebido seu verdadeiro valor. Até que fosse tarde demais. Ethan estudou o rosto dela, procurando por algo real por trás das palavras. Parte de ele queria acreditar nela. Apesar de tudo, apesar dos papéis e do fotos dela com Richard e o frio precisão com que ela havia desmantelado o casamento deles, ainda havia um lugar dentro dele, que se lembrava de quem ela usava para ser. Ele se lembrou da mulher que tinha riram de suas piadas ruins durante o encontro. Primeiro encontro em uma lanchonete à beira da estrada. Ele se lembrou de como ela costumava cair, adormecida com a cabeça apoiada no ombro dele, durante as sessões de cinema noturnas. Que lembranças! Não tinha desaparecido apenas porque o casamento havia terminado. Ele a deixou entrar. Eles se sentaram à mesa da cozinha e conversaram. Por mais de 2 horas. Vanessa foi cuidadosa, ponderado e emotivo na medida certa. Lugares. Ela reconheceu seus erros, sem dar desculpas. Ela não deu. Ela não mencionou Richard pelo nome, e não o fez. Ela só falava de dinheiro. Arrependimento, pelos anos que compartilharam sobre um título. Ela alegou que poderia ainda sinto isso mesmo depois de tudo. Ita escutou-e, apesar de todos os seus instintos, dizendo-lhe para ter cautela. Algo por dentro, ele começou a amolecer. Ao longo nas 2 semanas seguintes, eles começaram a se reunir. De novo. Primeiro um café, depois o jantar. Depois longas caminhadas pelo bairro onde costumavam morar juntos. Vanessa era atenciosa, carinhosa e aparentemente transformada. Ela perguntou sobre o dia dela. Ela riu de coisas que costumavam usar para irritá-la. Ela o elogiou em maneiras que ela não fazia desde o primeiro encontro deles. 1 ano juntos. Ethan se viu ansiosa por suas ligações, repetindo a mesma coisa. Suas conversas em sua cabeça, e questionando se as pessoas realmente poderiam mudar se houver um bom motivo. Mas o problema era justamente a razão correta. Aconteceu numa tarde de quinta-feira. Ethan havia chegado a um café no centro da cidade. 20 chegaram alguns minutos antes do horário marcado para a reunião. Ele estava sentado em uma mesa perto do fundo. Quando ele ouviu a voz de Vanessa se aproximando do outro lado de uma parede divisória. Ela já estava lá, sentada à mesa.
Perto da entrada com uma mulher Ethan reconhecida como sua amiga mais próxima, uma mulher chamada Lauren Price. Eles não tinham notaram-no. O café estava bastante barulhento. Que a conversa deles estava meio enterrada sob o barulho da máquina de café expresso e a conversa ambiente de outras pessoas clientes. Mas Ethan estava perto o suficiente de captar as palavras que importam. Lauren perguntou a Vanessa como estavam as coisas com Ethan, se ela realmente o queria. De volta ou se tudo isso foi apenas um desempenho. Vanessa riu, não de forma grosseira, mas com a despreocupação e facilidade de alguém que acreditava ela estava falando em confidência. Ela disse Lauren, não seja ridícula. Ela disse. Ela não era boba. Ela disse que Ethan era agora valendo 28 bilhões de dólares e que qualquer um quem se afastaria de um lugar assim. Money era tolo ou mentiroso. Ela disse a Lauren que sabia exatamente o que ela estava fazendo, que ela tinha interpretado a situação cuidadosamente e que uma vez que quando ela voltasse, ela se certificaria de que o acordo pré-nupcial nunca mais voltou a ser um problema. Ethan sentou-se em sua cabine e sentiu algo se mexeu dentro do seu peito. Não era raiva, não exatamente. Era algo mais tranquilo e mais permanente. O som de uma porta se fechando que iria nunca mais abrir. Ele se levantou e saiu. O café pela entrada dos fundos e ele foi para casa dirigindo sem ligar para ela. Ele não cancelou a reunião. Ele simplesmente não apareceu. E quando Vanessa mandou mensagem naquela noite, ele perguntou onde ele tinha estado. Ele estava lá, mas não respondeu. Ethan não confrontou Vanessa. Imediatamente. Ele precisava de tempo para se organizar. O que ele sentiu para separar a parte dele que ainda queriam acreditar nela a parte que agora sabia mais. Ele passou 2 dias sozinho, revendo cada episódio. Conversa que eles tiveram desde que ela retornar, examinando cada palavra e gesto através das lentes do que ele tinha ouvido em aquele café. A ternura, as lágrimas, a vulnerabilidade cuidadosamente ensaiada, agora tudo parecia diferente. Não. Porque foi mal executado, mas porque foi realizada. Quando ele finalmente concordou em vê-la, foi no dele casa. Vanessa chegou sorrindo, carregando uma garrafa de vinho, esperando outra noite de lenta reconciliação. Mas no momento em que ela viu o rosto dele, ela sabia que algo havia mudado. Ethan estava calmo como sempre fora, mas havia uma quietude em seus olhos que ela nunca tinha visto antes. Ele disse a ela que ele esteve no café na quinta-feira. Ele disse ele tinha ouvido tudo o que ela lhe dissera. Lauren. Ele repetiu as palavras dela para Lauren. Ela, não com fúria, mas com a indiferença precisão de um homem recitando um fato ele gostaria de não saber. A compostura de Vanessa se desfez instantaneamente. Ela pousou a garrafa de vinho e ela balançou a cabeça negativamente antes mesmo que ele terminasse. Falando. Ela disse a ele que ele tinha entendido mal que a conversa com as palavras de Lauren foram tiradas de contexto. Ela estava brincando, exagerando. Dizendo coisas que ela não queria dizer porque Lauren a pressionou para que justificasse a reconciliação. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela insistia. Que os sentimentos dela eram reais, que ela havia voltado porque o amava. Que o dinheiro não tinha nada a ver com isto. Ethan a observou chorar e não sentiu nada. Uma mudança dentro dele. 1 mês atrás, as lágrimas teriam destruído sua determinação. Há 1 mês, ele teria chegado do outro lado da mesa e segurou a mão dela e disseram a ela que eles poderiam resolver isso. Juntos. Mas isso foi antes de ele ouvir a voz dela à luz do café e calculando, reduzindo sua totalidade história para um número. Ele disse a ela que não acreditou nela, não porque ele queria puni-la, mas porque ele simplesmente não conseguia. A confiança que uma vez que os mantinha unidos havia sido esvaziado de dentro para fora, e nenhuma quantidade de lágrimas poderia preenchê-la novamente. Nos dias que em seguida, veio a pressão de em todo lugar. Vanessa ligou para a mútua amigas e contou a versão dela sobre o assunto. História, uma versão em que Ethan era frio, implacável e relutante em ceder. O casamento deles é uma segunda chance. Pessoas começaram a entrar em contato com ele para expressar suas opiniões. Ele não havia pedido. Um antigo vizinho.
Disse-lhe que todos merecem perdão. Um colega de trabalho disse que ele estava sendo teimoso. Até mesmo seu primo deixou uma mensagem de voz, dizendo que se afastar de uma mulher que claramente o amava era algo que ele se arrependeria pelo resto da vida. Ita ouviu tudo e ele não respondeu a nada disso. Ele entendeu que de fora sua decisão parecia insensível. As pessoas viam um homem que de repente ficou rico e agora excluindo a mulher que antes compartilhou sua vida. Eles não ouviram o que ele ouviu isso naquele café. Eles não se sentaram naquela cabine e ouça a pessoa. Eles antes adoravam reduzir tudo o que tinham relação com uma oportunidade financeira. Eles viram a manchete, não a matéria. Por baixo. A conversa final aconteceu em uma manhã de domingo, há 3 semanas depois do café. Vanessa havia enviado uma longa mensagem. Carta para a casa de Ethan, escrita à mão, 5 páginas, repletas de memórias de seus primeiros anos e promessas sobre o futuro. Era a coisa mais vulnerável. Ela já tinha escrito antes, e Ethan leu cada palavra. Ele sentou-se na varanda, com a carta nas mãos, e pela primeira vez desde o café, ele sentiu o peso do que ele estava prestes a fazer. Ele ligou para ela e pediu que ela viesse. Ela chegou em menos de 1 hora. Claramente esperançosa, seus olhos a procuravam, buscando o rosto como sinal de que a carta tinha funcionou. Ethan ofereceu-lhe café. Eles sentados juntos na varanda, observando a rua em frente à sua casa, a mesma rua por onde eles haviam caminhado centenas de vezes como um casal casado. Então Ethan disse-lhe a verdade, não com raiva, não com ressentimento, mas com uma clareza que levou semanas para ele encontrar. Ele contou a ela que ele a amava profundamente, que perdê-la tinha sido a coisa mais difícil que ele já tinha experimentado, e essa parte de ele provavelmente sempre carregaria a memória do que eles tinham sido um para o outro. Mas ele também lhe disse que confiança uma vez quebrado da maneira como foi quebrado entre eles não volta. Não com tempo, não com letras, não com promessas. Ele disse a ela que se a aceitasse de volta, ele passaria o resto da sua vida perguntando-se se ela estava com ele por causa de quem ele era ou por causa do que ele havia herdado. Toda a bondade que ela mostrou que ele seria filtrado através de suspeita. Cada argumento giraria em torno disso. Voltando à mesma pergunta. Isso não era amor. Isso era vigilância. E ele recusou-se a viver dessa maneira. Vanessa não. Dessa vez ela chorou. Ela ficou bem quieta, olhando fixamente para a rua, processando havia um tom definitivo em sua voz. Ela perguntou a ele se não havia nada que ela pudesse fazer para mudar de ideia. Ethan balançou a cabeça negativamente. Ela perguntou se ele alguma vez havia considerado isso. Talvez ela realmente o amasse e tivesse simplesmente expressei isso de forma inadequada para Lauren. Ethan disse a ela que isso era possível, que ele já havia considerado isso muitas vezes, e que isso não mudou a resposta dele. Porque mesmo que o amor dela fosse real, ou a maneira como ela falava sobre o relacionamento deles, quando ela pensou que ninguém estava ouvindo revelou algo sobre como ela via ele, e ele não conseguia mais desver aquilo. Ela levantou-se e colocou a xícara de café sobre a mesa. Corrimão, e caminhou até seu carro sem olhando para trás. Ethan a observou dirigir. E sentiu todo o peso esmagador de uma decisão que ele sabia ser a correta, mas ele desejava não ter que fazer aquilo. Ele ficou na varanda até o pôr do sol, segurando a carta dela em uma mão e a dele telefone no outro, sabendo que ele nunca ligue. As semanas depois do Ethan a decisão final não foi favorável a Vanessa. Monroe. O mundo social em que ela trabalhava, tão difícil de entrar, começou a fechar portas, não todas de uma vez, mas lentamente, a maneira sufocante como a fofoca funciona entre pessoas com dinheiro e tempo. A história do divórcio dela com Ethan não foi nada de extraordinário quando aconteceu. Mulher abandona marido tranquilo por um mais homem bem-sucedido não era novidade. Mas a história mudou quando as pessoas descobriram o que Ethan havia herdado. De repente, Vanessa não foi a mulher que fez o upgrade. Ela era a mulher que tinha se afastado de 28 bilhões de dólares para um homem que financiou o seu estilo de vida com influência e reputação.
Richard Holloway descobriu a verdade sobre as tentativas de reconciliação de Vanessa com Ethan através da mesma rede social canais que haviam transmitido o original fofoca. Um sócio disse isso a ele casualmente em um evento de arrecadação de fundos. Quase como um pensamento tardio que Vanessa tinha sido visto na casa de Ethan várias vezes em que ela lhe escreveu uma carta que tudo aquilo tinha se tornado um assunto de discreta diversão entre pessoas que seguia essas coisas. Richard confrontou Vanessa naquele mesmo noite em pé na sala de estar do apartamento que ele vinha pagando desde ela se mudou para lá. Ele não gritou. Ricardo Holloway não era esse tipo de homem. Falou no mesmo tom controlado, tom transacional que ele usava nas salas de reuniões e negociações. Ele disse a Vanessa que ele não estava com raiva, estava envergonhado. Disse que ele lhe ofereceu uma vida muito melhor. As pessoas teriam inveja dela, e ela havia passado nas últimas semanas tentando secretamente voltar para um homem que ela havia publicamente abandonado. Ele contou a ela o acordo. Acabou, não porque seus sentimentos estivessem magoada, mas porque seu julgamento era uma responsabilidade. Ele deu a ela 2 semanas para descobrir outro lugar para morar e saiu entrar na sala sem esperar por uma resposta. Vanessa estava sozinha no apartamento. Que nunca tinha sido realmente dela, cercada por móveis que ela não tinha escolhido e arte que ela não entendia e sentiu todo o peso do que havia estabelecido. Em movimento meses antes, quando ela entregou Ethan, aqueles papéis de divórcio em seus cozinha da Charlotte. Richard tinha ido embora. Ethan tinha ido embora. O mundo social que ela tinha. Tentou tanto se infiltrar, agora visto ela com a crueldade particular reservada para pessoas que exageram na dose. Ela havia apostado em uma vida melhor e perdido em todas as direções simultaneamente. Enquanto isso, Ethan estava lutando contra um tipo diferente de batalha. A dor que ele não era do tipo agudo e dramático que se anuncia. Era o lento, variedade corrosiva, o tipo que mostra acordava às 2 horas da manhã quando a casa está tudo quieto e a mente não tem mais nada a oferecer. Para distraí-lo. Ele não se arrependeu do seu decisão. Ele sabia com certeza que foi além da lógica, levando em consideração que o retorno de Vanessa teria sido uma forma lenta de autodestruição. Mas saber que algo está certo não significa necessariamente que você está certo. Tornar isso indolor. Ele a amava, não. A versão dela que apareceu no Daily Porta depois de ouvir sobre a herança. Mas a versão de anos atrás, a mulher que certa vez olhou para ele do outro lado da mesa de jantar e o fez sinto que ele era exatamente o suficiente. Isso. A mulher havia partido, e Ethan teve que viver o luto. Ela 2 vezes. Uma vez quando ela saiu, e novamente quando ele percebeu que ela realmente existia da maneira como ele se lembrava dela. A parte mais difícil não foi perder Vanessa. Era confrontar a possibilidade de que a versão dela que ele amava sempre estava incompleta, uma projeção construída sobre esperança em vez de evidências. 2 meses após a conversa final sobre na varanda, Ethan pediu a Douglas Mercer para providenciar uma transferência de fundos para Vanessa Monroe. O valor era significativo. O suficiente para quitar qualquer dívida, garantir um apartamento confortável, e dê a ela tempo reconstruir sua vida sem a pressão de desespero financeiro. Mercer ergueu uma sobrancelha, mas disse nada. Ele já tinha trabalhado com o suficiente. Clientes ricos devem saber que generosidade depois da traição era mais raro do que as pessoas gostariam de acreditar. Ethan não anexou carta para transferência. Ele não ligou. Vanessa teve que explicar. Ele simplesmente instruiu Mercer para garantir que o dinheiro chegasse de forma limpa e sem condições. Quando Mercer perguntou se ele queria que Vanessa assinar qualquer coisa, uma liberação de confidencialidade, qualquer tipo de acordo legal proteção, Ethan balançou a cabeça. Ele disse que o dinheiro não era alavancagem. Não era uma transação. Foi a última coisa que ele jamais faria isso por ela, e era isso que ele queria. Estar limpo. Ele disse a Mercer que se ele começasse calculando a bondade da maneira como Vanessa havia feito amor calculado, ele se tornaria alguém ele não queria ser. Dentro de 1 mês, Ethan renunciou ao seu cargo na empresa de construção em Charlotte. Sua chefe, um homem chamado Frank Geller,
que trabalhei com ele por 6 anos, sacudiu ele colocou a mão no estacionamento e disse a ele que era a pessoa mais confiável que já passou por dentro das instalações da empresa. Ethan agradeceu e foi sincero. Emprego, aquele caminhão, aquela rotina, eles têm sido a arquitetura de sua vida para anos, e deixá-los para trás parecia menos como uma ascensão e mais como uma amputação. Mas ele sabia que não podia ficar. Charlotte guardavam muitas memórias, muitas ruas, que levou de volta a uma vida que não mais existia. Ele se mudou para Boston não porque ele tinha algum apego especial à cidade, mas porque de Gerald Caldwell o portfólio apresentou sua maior concentração de propriedades comerciais ao longo do corredor Nordeste. Ele alugou um modesto apartamento em Back Bay com janelas amplas e uma vista para o rio Charles. Ele se encontrou com administradores de imóveis, revisado relatórios financeiros, e lentamente começou aprendendo o funcionamento do império pai construiu em silêncio. A obra foi avassalador no início, mas ele abordou isso da mesma maneira que abordou tudo metodicamente, silenciosamente, e sem fingir saber mais do que ele ele contratou pessoas mais inteligentes do que ele nas áreas em que era fraco, ouvia mais do que falava e fazia decisões lentas o suficiente para evitar o tipo de erros catastróficos que a arrogância atrai. Ele escolheu permanecer privado. Sem entrevistas, sem revistas, perfis, sem presença nas redes sociais. Mercer lidou com todas as solicitações públicas, e os poucos jornalistas que tentaram entrar em contato Ethan foi prontamente redirecionado, de forma educada. Ethan compreendeu que em um mundo obcecado por espetáculo, o mais coisa poderosa que um homem rico poderia fazer se recusou a se apresentar. Anos se passaram indo do jeito que eles costumam fazer, quando uma pessoa é genuinamente ocupado rapidamente no calendário, lentamente na experiência. Ethan construiu o portfólio Caldwell em algo que carregava sua própria impressão digital em vez do fantasma de seu pai. Ele expandiu-se para o desenvolvimento sustentável, adquiriram propriedades em cidades que eram crescente em vez de apenas caro, e estabeleceu uma fundação que financiou programas habitacionais em comunidades mais os desenvolvedores ignoraram. Ele fez tudo isso sem alarde, sem imprensa conferências, e sem nunca uma vez aparecendo em uma lista do país os bilionários mais visíveis. Ele se casou novamente, não porque fosse fechado a ideia, mas por causa da cicatriz a partida de Vanessa o deixou mais. São mais ponderados sobre a confiança do que a maioria das pessoas teve paciência para isso. Ele namorou ocasionalmente mulheres que eram inteligentes, com os pés no chão e sem se impressionar com um número em sua conta bancária. Alguns desses os relacionamentos duravam meses, alguns duraram mais tempo, mas nenhum deles chegou lá. A profundidade do seu casamento com Vanessa uma vez havia prometido. E Ethan foi honesto suficiente consigo mesmo para admitir que a culpa foi em parte dele. Ele havia aprendido para se proteger tão completamente que deixar alguém entrar completamente parecia um risco que ele ainda não estava preparado para correr. Vanessa, entretanto, usou o dinheiro de Ethan. Tinha lhe dado para estabilizar sua vida em Charlotte. Ela se mudou para um pequeno apartamento, conseguiu emprego em marketing firme, e lentamente reconstruiu uma versão de ela mesma que já não dependia de nome ou patrimônio líquido de outra pessoa para validação. O processo não foi nada elegante. Foram meses de constrangimento. Encontrar pessoas que sabiam tudo história e oferecer o tipo de educação pena que parece pior do que abertura ou desprezo. Levou anos, não meses, não um único momento dramático de clareza, mas anos de reflexão lenta e sem glamour para Vanessa realmente entender o que ela tinha perdido. E quando essa compreensão finalmente chegou, mas não veio com lágrimas ou grande revelação. Aconteceu silenciosamente numa noite comum. Enquanto ela assistia ao noticiário, viu um breve segmento sobre uma empresa sediada em Boston. Empresa imobiliária que acabará de concluir o maior projeto de habitação acessível na Nova Inglaterra. O repórter mencionou o fundador da empresa apenas de passagem, mas o nome bastava. Ethan Caldwell. A tela exibia uma imagem aérea de fileiras de desenvolvimento de limpo e bem projetado prédios em um bairro que foi negligenciado por décadas. E Vanessa entendido com toda a certeza inegável o peso da retrospectiva que o homem que ela tinha dispensado por falta de ambição tinha sido a pessoa mais discretamente extraordinária ela jamais saberia.
Ela não ligou. Ele. Ela não escreveu uma carta. Ela finalmente entendeu que a porta que ela tinha passou por ali quando ela saiu. O escritório do advogado abriu há poucos anos. Em uma direção. O homem que ela havia perdido não eram 28 bilhões de dólares. Não era o império nem a fundação ou os prédios. Era o homem que tinha assinado os papéis do divórcio sem uma palavra de protestar porque ele a amava o suficiente para deixá-la ir. Era o homem que havia se sentado. Sentada numa mesa de café, ouvia a pior coisa que ela já havia dito sobre ele e ainda assim optou por deixar dinheiro com ela. Relato em vez de amargura em seu coração. Era o homem que tinha olhado para ela naquela varanda e lhe contou verdade, não porque fosse fácil, mas porque ele a respeitava o suficiente para não. Mentira. Aquele homem já tinha ido embora. Não estava morto, não. Desapareceram, mas estavam simplesmente muito à frente. Uma estrada que só se movia em uma direção. Ethan Caldwell optou pelo crescimento em detrimento do desenvolvimento. Vingança, privacidade acima do espetáculo, e autoestima acima da mentira confortável de reconciliação. Ele se afastou não porque não quisesse amá-la, mas porque ele entendia que o amor sem confiança é apenas uma bela coisa. Palavra sem nada embaixo. E Vanessa Monroe, sentada sozinha em seu apartamento numa terça-feira à noite comum, Ethan finalmente entendeu a lição. Tinha estado vivendo o tempo todo. O verdadeiro valor de uma pessoa não é medido por o que eles possuem em um determinado dia, mas por quem eles são quando ninguém está olhando. E uma vez que a confiança tenha sido trocada por a vantagem, não é o dinheiro que importa. Desaparece. É a segunda chance que nunca virá.